aqui do canal Fravifologia. Hoje nós vamos estar falando do livro de Enoque, que mostra sobre os observadores, os gigantes e os extraterrestres. O livro de Enoque é considerado o livro apócrifo. E este livro é um dos apócrifos considerado mais importantes que existe, pois esse livro ele foi escrito por Enoque, da 7ª geração de Adão. Ele é um dos livros mais antigos, que contém 5.500 anos antes de Cristo. E Enoque aqui apresenta fatos importantes sobre os observadores que vieram à Terra e tiveram relação sexual com mulheres. Porém, poucas religiões o consideram como livro canônico ou inspirado, mas a maioria considera como apócrifos, pelo fato de apresentar esses fatores. Mas a religião do judaísmo etíope, a Igreja Ortodoxa Etíope, considera esse livro como canônico, aceita esse livro. Mas, porém, as outras religiões não aceitam pelo fato dos anjos ter tido relação sexual com mulheres. Para eles, isso é um absurdo, isso não existe. Então, é considerado como apócrifo. Então, o livro de Enoque apresenta isso. Os observadores e os gigantes. E esses observadores aí, eles tiveram relação sexual com as mulheres, segundo o livro de Enoque, e geraram os gigantes. E esses gigantes é chamado de Nefilins. E esses Nefilins aí são seres híbridos, pelo fato de ser filhos desses observadores que tiveram relação sexual com mulheres. Porém, esses observadores ensinaram os homens a ler, a escrever, a fabricar espadas, facas, escudos, braceletes e muitas outras coisas a mais. Então, esses homens aí acabaram se corrompendo pelo conhecimento desses observadores. Porém, os homens não estavam preparados para aprender todas essas coisas aí, pois eles tiraram o direito dos homens a aprender por si mesmos. O segredo do céu foi transmitido de uma maneira muito rápida aos homens, e com isso os homens se corromperam. Então os homens ficaram totalmente perdidos, porque foram muito conhecimento que veio de uma vezada só sobre eles. Então isso veio a corromper a terra, conforme o livro de Enoque mostra aqui tudo isso. Azaziel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, armaduras, e fez com que conhecessem os metais da terra, a arte de explorá-los, pulseiras, ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, e todo tipo de pedras preciosas, e todas as tinturas de cor, e no fim surgia tanta falta de fé que eles cometeram fornicação, foram desviados e se corromperam em todos os seus caminhos. Senjasa ensinou-lhes encantamentos e corte raízes. Amaros a resolução de encantamentos. Baraquijazal ensinou-lhes a astronomia. Cocabel as constelações. Ezequiel o conhecimento das nuvens. Araquiel os sinais da terra. Sangiel os sinais do sol. Sariel o curso da lua. Então todo esse conhecimento aqui foram muito para os homens. Isso aqui corromperam os homens. Agora, o gigante surgiu daí, da relação sexual dos observadores com mulheres, aí chamado Nefilins, que são seres híbridos. E o livro de Enoque relata sobre esses gigantes aí, o surgimento deles. E todos os outros tomaram para si mesmos esposas, cada um tomou uma, e eles começaram a ir ao seu encontro e ficarem contaminados por elas. E ensinaram-lhes feitiços, encantamentos, mudas de raízes, e familiarizaram-nas com as plantas. Engravidaram, deram à luz a grandes gigantes, cujas alturas eram de 1.125 pés, que por fim consumiram todas as aquisições dos homens. Quanto os homens já não as podiam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles, devoraram-nos. Depois começaram a pecar contra as aves, as bestas, os répteis, os peixes, a devorar carnes dos outros, a beber seu sangue. Então isso aqui foi a consequência, né, dessa relação sexual aí dos
extraterrestre com os humanos e geraram essas bestas selvagens aí, que causou uma destruição total na Terra. E esses gigantes aí, muitos não aceitam que eles eram considerados muitas das vezes os extraterrestres do passado, apesar que eles são híbridos, pelo fato de ser filho de extraterrestre com humanos. E geraram essa raça aí, essa besta selvagem aí. Então muitos tentam ocultar essa verdade, negar que os gigantes não existiu. Mas existe um manuscrito que foi achado há 50 anos, que é o Livro dos Gigantes, que revela toda a história dos gigantes nesse livro. É um livro importante, que mostra tudo sobre a vida dos gigantes. Então, nesse manuscrito que for achado aí por arqueólogos, conta aí sobre como foi a vida deles e mostra que eles destruíram totalmente a terra, né? Devoraram os homens mesmo e devoraram as plantas, os répteis, os peixes e causaram uma destruição total na terra. Então, esses gigantes aí, ou filho de extraterrestres, tiveram até sonho profético do grande dilúvio, que eles seriam destruídos pelo fato de ter destruído a terra. E alguns acadêmicos aí definem esse nome de Nefilim, aí a etimologia dele como caídos, apostatas, os que fazem os outros cair. Então essa é a etimologia de alguns acadêmicos ou de alguns religiosos. Até pelo fato de querer mostrar que os gigantes, os nefilins, na verdade, não eram gigantes, nem existiu. Muitos querem negar isso, né? Mas na realidade eles existiram sim, como o livro de Gênesis também mostra isso. Ele revela isso, conforme está escrito também no livro de Gênesis, livro de Enoque e muitos outros livros antigos. E Enoque também é um personagem muito misterioso do livro de Gênesis. Misterioso mesmo. E de passagem rápida se vê no livro de Gênesis, que não se fala muito dele na Bíblia. E ele foi levado perante Deus, ele caminhou com Deus e ele já não era mais, porque Deus o levou para si, conforme está no livro de Gênesis. Então, nesta época de Enoque, havia muitos anjos, e os anjos habitavam entre os humanos, e inseminaram as mulheres, e por meio das mulheres tinham muitos híbridos, e surgiram muitos híbridos gigantes. Então é isso que o livro mostra, mas na verdade anjos não eram anjos, eram sim seres de outro mundo, seres de outro planeta, que vieram para ter relação sexual com mulheres. Então esse livro aí dos gigantes revelam isso também, revela o fim deles, pelo fato deles ter causado destruição na terra e haveria um grande dilúvio, que havendo uma profecia que veio por meio de Enoque e também pelo sonho desses gigantes. Conforme eles estavam destruindo a terra, então Deus ia realmente destruir eles. Então o pergaminho, Deus, o livro dos gigantes revelam isso, mostra que na época dos gigantes, os gigantes lutavam contra dragões e fala dos deuses também voando no céu. E na verdade esses deuses vinham em nave. Então o que acontece? Então esses deuses na verdade são seres de outro mundo, de outros planetas. Não é o Deus, na verdade, são seres extraterrestres. E aí eles tiveram esse sonho, que havia um dilúvio e que ia destruir eles. Então eles recorreram a quem? A Enoque, para tentar falar com Deus, para ver se Deus o perdoasse pelos que eles fizeram na terra, pela destruição que eles causaram na terra. E na realidade o dilúvio veio para lavar o sangue derramado na terra. E as águas do dilúvio ficou vermelha pelo sangue que eles deixaram na terra. E veio para quê? Para eliminar esses seres híbridos que foram deixados na terra pelos observadores ou seres extraterrestres, né, que geraram essas bestas selvagens. E aí nós podemos ver que o livro de Enoque ele traz esse relato
de seres de outro planeta habitando entre os homens, seres de outros planetas tendo contato com os homens. É um livro histórico, um livro de 5.500 anos. Então Enoque teve esse contato com o extraterrestre, querendo as pessoas admitir ou não, querendo a religião admitir ou não. Então alguns arqueólogos acharam o esqueleto de gigantes dessa época. E gigante de 6 dedos, gigante que tinha mandíbula parecendo o crânio de um macaco. Então foi para todo lado, foi achado vários esqueletos desses seres híbridos. E isso é a prova que esses gigantes realmente existiu. Então não tem como a religião negar, não tem como ninguém negar isso, que eles existiram. Não tem como cobrir essa verdade. Eles tentam cobrir essa verdade, ocultar essa verdade. Mas na realidade, eles existiram sim. A arqueologia prova isso por meio dos esqueletos achados desses híbridos. E o livro de Enoque aí revela isso aí sim, porque anjos, não tem como anjos ter relação sexual com mulheres. Não tem como esses observadores, como muitos acham que são anjos, ter relação, porque são seres espirituais. Se eles conseguem ter relação sexual com mulheres, se eles conseguem sentir desejo sexual por mulheres, se eles conseguem fazer filho em mulheres, isso explica que eles não são anjos. Sim, são extraterrestres que vieram à Terra para cuidar dos homens, para ensinar os homens. Porém, eles cometeram o erro de ter relação sexual com mulheres. E o nosso DNA tem uma pequena porcentagem, sim. Foi provado por cientista que nosso pequeno DNA, temos uma pequena porcentagem de DNA que somos, sim, de origem de outro planeta. Então, os deuses da época viram que eles desobedeceram às suas ordens. Então, eles puniram esses observadores, esses extraterrestres. E além de mandar o dilúvio para punição e para destruir eles. Então, na época, eles também fizeram o cruzamento de animais com seres humanos. Tudo isso aí veio a provocar o dilúvio. E podemos sim dizer que era um laboratório que havia na Terra, né? Então esse dilúvio veio para lavar o sangue que havia sobre a Terra, o sangue deixado por eles. E conforme diz aqui, ó, o livro de Enoque, então o Altíssimo Grande Santo enviou Saniel ao filho de Lameque e disse-lhe: vá até Noé e diga, em meu nome, se esconda, revelando sobre o plano que se aproxima, porque toda a terra perecerá. Diga-lhe que um dilúvio está vindo sobre toda a terra, e tudo que se achar sobre ela perecerá, e depois ensina como escapar, para que o seu gene seja preservado por todas as gerações do mundo. Então aqui Deus alertou, mandou alertar Noé sobre o que ia vir sobre a terra, o que estava para vir sobre a terra. E esse dilúvio era para quê? Para exterminar essa raça ruim que surgiu aqui, da relação sexual de mulheres com extraterrestre. Que na verdade aqui o livro de Enoque relata isso aí. E destrua todos os espíritos, filhos e observadores, porque fizeram com que humanos fizessem o mal. Destrua toda a opressão da face da terra, todas as obras de impiedade. A face aparecerá, a planta da justiça e da verdade. Ela será uma bendição, e as obras do justo serão plantadas em júbilo para sempre. Purifica a terra de toda opressão, de toda violência, de todos os pecados, de toda impiedade, de toda maldade que ocorreu, e fá-los desaparecer da terra. Todos os filhos dos homens se tornarão justos, e todas as nações me adorarão, e vão se dirigir a mim em oração e louvores. A terra será limpa de toda corrupção, de todo pecado, de todo castigo, de toda dor, e não haverá mais praga sobre a terra, mesmo após gerações e gerações, nem por toda eternidade. Tá? Essa aqui é a profecia da destruição dos nefilins por meio dos dilúvios. Então, essa é uma das provas aqui que Enoque que revela da existência desses seres, de que realmente existiu extraterrestre na Terra no tempo dele, há 5.500 anos. O livro dele relata o contato que
ele teve com esses seres de outro planeta. Na época, os seres de outro planeta andavam na Terra com os humanos. Havia muito deles. E na época eles interferiram até no curso da história dos humanos. Então se tornaram caídos a partir de quando tiveram relação sexual com mulheres e geraram gigantes. Aí se tornaram anjos caídos. E quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, nasceram-se filhas e filhos de Deus. Viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si essas mulheres, escolheram muito entre todas. Então disse o Senhor: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque certamente ele é carne, mas os seus dias é de 120 anos. Depois que os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos homens, esses deram luz a filhos. E estes eram os homens valentes, que desde os tempos antigos eram homens de renome. Então aqui mostra no livro de Gênesis que esses extraterrestres geraram aí os gigantes. Então o livro antigo da época também fala isso. E hoje tentam negar isso aí. Mas não tem como negar, porque os livros históricos revelam a existência de gigantes. Porém, os gigantes, para surgir, tinham que vir de quem? Dos observadores. E esses observadores, para muitos, eram anjos caídos. E então, o que acontece? Os livros mostram os deuses voando no céu, em naves. Relatam isso nos livros históricos. Quem eram esses deuses? Esses deuses, na verdade, são extraterrestres. Então, na época, eles não conseguiram identificar isso. Pelo fato deles terem tecnologias avançadas, e eles não puderam conhecer, identificar. Então, esses anjos aí, nada mais, nada menos do que os extraterrestres, que estavam no nosso meio. Então, os livros históricos mostram, assim, que existiu e existe vida fora da Terra. E os deuses, na época, que enviaram esses extraterrestres para cuidar de nós, que causaram, né, o dilúvio, que causaram a destruição desses gigantes, desses nefilins. E por mais que não queiram aceitar as crenças, as religiões, realmente extraterrestre existe. E esses livros históricos que provam isso. Por meio dessas leituras aqui do livro de Enoque, nós chegamos à conclusão que as pirâmides do Egito foram, sim, construídas por eles, juntamente com os homens. Então, hoje em dia, os observadores ainda cuidam de nós, só que eles não interferem no curso da história. Esses observadores hoje, nós chamamos eles de OVNI, que está aí cuidando de nós, nos observando, mas eles não interferem no curso da história nossa. Então essa é a verdade, essa é a realidade. Esses mesmos OVNI que nós vemos no céu são os mesmos do livro de Enoque. São aqueles mesmos extraterrestres que estavam lá. Aí muitos perguntam, existe? Os livros históricos falam que sim. Os livros históricos mostram como eles interferiram no curso da nossa história, como eles interferiram na história dos homens, por meio dos seus ensinamentos, por meio dos seus conhecimentos avançados, que eles transmitiram para nós. Então, hoje isso não interfere mais no curso da história, porque se interferir, dá um problema muito realmente sério, né? O mundo vai entrar num colapso. O mundo pode entrar totalmente, fica totalmente desorganizado. Então, eles deixam com que nós sigamos o nosso curso, que nós aprendemos sozinho, que nós descobrimos as coisas sozinho. Então, muitos perguntam, existe? Então, a prova está aí, no livro de Enoque. Então, eu mesmo vim falar aqui no canal sobre esse assunto, porque muitos tentam realmente esconder a verdade. E você que queira participar de um grupo, quero convidar você a participar de um grupo de ufologia sério. UFOs, Relatos e Verdades Ocultas. Então você é o meu convidado para participar desse grupo. Ele inscreva no canal e deixa aí seu like para nos ajudar